Olá, amigos do NeuroRádio em Pauta, tudo bem? Hoje a gente vai ter um assunto um pouco diferente aqui no NeuroRádio em Pauta. Nós vamos falar sobre os compartimentos cerebrais. Uma aula de anatomia? Não, fica calmo. A gente vai falar sobre o que é essencial a gente saber no cérebro, e isso realmente não vai poder sair da sua cabeça depois dessa aula, que ajuda a gente a entender onde está a fisiopatologia da doença e, consequentemente, a identificar de forma mais fácil e entender como a gente pode interpretar de forma mais fácil os exames de imagem. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa sua curtida aqui no nosso vídeo para a gente entender que você está gostando do que a gente está falando aqui. Vamos começar? Então hoje a gente vai fazer aqui num formato um pouquinho diferente. Eu vou fazer uns desenhos aqui à mão livre para a gente entender quais são os principais compartimentos cerebrais. Por que isso é importante? Vamos falar de anatomia? Um pouco. Quantas aulas de anatomia na vida você já assistiu? Um monte. Todas elas você acha super legal. Cada professor traz uma nova informação para você, um novo jeito de explicar. E alguma coisa que você acha e vai falar assim, agora eu aprendi. Na verdade, você aprendeu desde o início. A gente sempre aprende. O problema é que a gente retém muito pouco, porque se a gente não vê isso todo dia, e o radiologista vê isso todo dia, o dia inteiro, a gente esquece. É normal. Eu esqueço também. Tem coisas que eu tenho que ir ao livro conferir. E isso é normal, isso é esperado, porque a gente não consegue guardar tudo no nosso HD, se não há realmente uma necessidade de se guardar toda essa informação. Mas algumas coisas no cérebro a gente não pode esquecer. Se você tem um caso de uma paciente com diplopia, está em dúvida onde é o par craniano, onde é o núcleo do par craniano do tronco cerebral, não tem problema. Vai lá no livro, confere, o livro está lá para isso. Mas a gente não pode mais não saber, quando a gente está fazendo uma análise panorâmica do exame, onde é a dura mater. Quem é o compartimento intro, quem é o compartimento extraaxial. O que são os espaços perivasculares? E saber que tem doença que está acontecendo lá na barreira hematocefálica, que é um processo bem lá dentro, que a gente não fala na anatomia, que a gente falou lá no início da faculdade, onde provavelmente a gente estudou a fisiologia do cérebro ou a fisiologia da neurologia, enfim, cada curso vai ser de uma forma diferente. Eu lembro que eu aprendi barreira hematocefálica no segundo período de medicina. Então, se você não exercita isso, muitas vezes isso vai cair no seu esquecimento. Só que é essencial a gente entender quem são essas estruturas, porque essas estruturas são responsáveis pelas doenças neurológicas e elas vão ter uma representação direta no nosso aspecto de imagem. Vários vídeos aqui do canal eu falo para vocês aonde está a doença. Mas será que vocês sabem onde está? Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E aí eu queria começar falando um pouco dos compartimentos. Vocês veem no laudo escrito intraaxial, extraaxial, extradural? E onde que é exatamente essas regiões? Se a gente pensar que a gente tem aqui a calota craniana, tábua externa, tábua interna e a díploe aqui no meio. Lembrar que a díploe é feita de gordura na maioria das vezes. Ela é lipossubstituída ao longo do tempo, como todo osso chato. Então ela vai ter um hipersinal, tanto no T1 quanto no T2. Isso é o esperado para a díploe. Depois disso, a gente vai ter a dura mater, a pachymeninge. Então a pachymeninge ela vai ter um folheto que é bem coladinho no osso. Isso aqui é para ser bem coladinho. E a gente vai ter um outro folheto que existe um espaço virtual entre eles. Aqui eu vou desenhar um pouquinho separado para ficar mais fácil o entendimento. Que vai ser o responsável para a formação, por exemplo, dos seios venosos. E que vai permitir com que a gente tenha uma drenagem venosa cerebral, onde as grandes veias cerebrais drenam para os seios venosos. E os seios venosos são feitos de dura rebatida, como a gente chama. Então é o espaço entre um folheto e outro que vai permitir a passagem do sangue para a drenagem venosa. Então é extremamente importante a gente saber disso, porque se você tem uma lesão na dura, por exemplo, você pode ter uma invasão do seio venoso com oclusão dele. Como a gente pensa nos meningiomas próximos aqui do seio sagital superior, uma localização comum da gente ver. As metástases ósseas podem ir aqui em direção à dura e ocluir o seio venoso. Então é importante a gente saber dessa localização. Logo depois da dura, a gente tem a aracnoide, que é uma membrana, mas que cria um espaço como se fosse uma alteração, uma rede. E é aqui, nesse espaço, que é o espaço subaracnoide, que a gente tem o líquor.
Então aqui que o líquor circula, ali que o líquor vai ter essa relação de amortecer o impacto das estruturas cerebrais com o osso. Então é extremamente importante. O que acontece aqui no espaço subaracnoide? As hemorragias subaracnoides. Então qual é a causa mais comum? O trauma. Qual é a causa mais clássica? O aneurisma. Então é nesse espaço aqui que vai acontecer o sangramento referente a essas alterações. E é importante a gente saber que eles margeiam extremamente em contato com o cérebro. Então é importante ter o reconhecimento. E a última membrana, que é aquela que é mais colada no parênquima cerebral, que é coladinha mesmo, uma membrana bem fininha que reveste todo o parênquima cerebral, é a pia mater. E onde é que está a pia mater? Ela vai fazer exatamente as circunvoluções cerebrais. Eu vou desenhar aqui ela desse jeito, mas é porque é desse jeito que ela se apresenta. Ela vai se insinuar nos sulcos corticais e vai acompanhar os giros. Ela vai fazer exatamente esse trajeto. Então, depois disso, a gente vai ter o córtex cerebral aqui seguindo esse mesmo caminho, tudo coladinho. Então, lesões de pia mater, por exemplo, a gente tem que pensar nas metástases que acontecem muitas vezes no câncer de mama, algumas metástases de pulmão que acometem especificamente a pia mater, que junto com a membrana aracnoide fazem as leptomeninges. Elas são implantes extremamente específicos e realces puntiformes que a gente vê muitas vezes aqui, ó. Muitas vezes a gente vê um realcezinho aqui no fundo de um sulco, por exemplo, e esse fundo de sulco é que vai mostrar pra gente que existe um realcezinho ali. E aí, depois, ou às vezes ele ainda nem apareceu, a gente consegue ver uma alteraçãozinha de sinal cortical aqui em volta dessa lesão. Então, extremamente importante a gente injetar contraste, fazer um T1 3D, procurando essas lesõezinhas pequenininhas aqui nos pacientes que têm história de câncer de mama e suspeita de implante meníngeo, por exemplo. Olhando todo esse compartimento, o que a gente tem que tentar separar aqui? Quem é intraparenquimatoso, ou seja, quem está aqui dentro do parênquima cerebral, os hematomas, aí os hematomas de diversas causas, relacionados à hepatite amiloide, contusões pós-traumáticas, hematoma hipertensivo, enfim. Metástases que sangram e parecem um hematoma, todas vão estar intraparenquimatosas, dentro do cérebro. Existem muitas vezes esses implantes leptomeníngeos, como a gente chama, que vão ser difíceis da gente definir se aquilo ali é uma lesão que está na meninge coladinha no cérebro ou se é uma lesão cortical. Muitos implantes, eles acontecem na transição córtico-subcortical. Aqui eu vou desenhar o córtex, né? E daqui para baixo a substância branca. Como a gente tem vascularização, muitos implantes acontecem aqui nessa região. Se for pequenininho, a gente pode confundir. Então, muitas vezes no lado a gente vai escrever assim: implantes justacorticais. É um jeito meio da gente tentar sair pela tangente? Sim, a gente também não tem como garantir tudo por imagem. Mas muitas vezes é difícil a gente conseguir dar essa informação se pode ser uma lesão cortical pequena, justacortical pequena, ou se é uma lesão que está lá na leptomeninge, na pia mater ali juntinho. E dos outros grandes compartimentos, a gente tem que pensar o que a gente fala quando é intraaxial. Então, intraparenquimatoso é igual ao intraaxial. Quando eu falo extraaxial, eu estou falando que é fora do cérebro. E aí eu penso no compartimento das meninges, principalmente da dura. Então, quando a gente fala que o meningioma é uma lesão extraaxial, a gente está falando que é uma lesão que vem lá da dura, que vem da meninge, que vem da dura. Então, qual é o comportamento de uma lesão extraaxial? A gente vê a dura, como a gente viu aqui. Aqui eu vou botar os dois folhetos. E aí a lesão cresce assim e o parênquima cerebral é indentado dessa forma. E o que a gente vê aqui nesse meio que a gente viu em vermelhinho no de cima? O líquor. Então, qual é a característica das lesões extraaxiais? Você vai ver o que a gente chama de rima licórica. Uma rima licórica, então uma presença de líquor entre a lesão e o parênquima cerebral. Idealmente, a gente vê a cauda dural, mostrando um espessamento dural contínuo além da lesão. Idealmente, a gente vê esse ângulo aqui como obtuso, não como um ângulo agudo. Mas muitas vezes essas alterações não estão presentes juntas. Muitas vezes a gente não pode injetar contraste para ver a cauda dural e facilitar o nosso processo. Então é importante a gente tentar reconhecer a rima licórica. E como é que a gente faz para reconhecer essa rima? Qual é a melhor sequência para ver o líquor? T2.
Então a gente pode usar um T2 fino em cima da região, ou melhor que isso, usar aquele T2 pesado, aquele T2 3D que a gente faz lá no protocolo de mastoide, por exemplo, para ver nervo craniano, a gente usa aqui, que ela chama CIS ou Fiesta ou Balance, dependendo da marca da máquina que você tem disponível. Então é bastante interessante quando a gente tem dúvida se a lesão é intra ou extraaxial, fazer isso. Outra importância da gente saber esses compartimentos está relacionado ao mecanismo de trauma. Então eu já falei que as hemorragias subaracnoides acontecem onde está o líquor. Então, o que a gente vai pensar? Que onde eu tiver líquor, quando eu estou olhando na tomografia, por exemplo, que deveria ser hipodenso, eu vou estar vendo hiperdenso. Então, eu vou ver as cisternas da base margeadas por alteração hiperdensa, eu vou ver os sulcos margeados por alteração hiperdensa, eu vou ver o ventrículo com conteúdo hiperdenso dentro dele. Isso é sangue onde deveria ter líquor. É o que a gente chama de hemorragia subaracnoide. Agora, como acontece os outros dois grandes hematomas que a gente tem relacionados ao trauma também? O hematoma que a gente chama de epidural, de extraaxial, de extradural, enfim, tem uma série de nomes ali que podem confundir. Esses hematomas, eles estão acontecendo relacionados à dura, e eles deslocam a dura em relação ao periósteo. Então, existe um espaço virtual aqui, vou fazer em outra cor, um azul mais clarinho. Existe um espaço virtual aqui, que é ocupado pelo sangue. Então, do mesmo jeito desse comportamento extraaxial, a gente vai ver essa lesão entre o osso e a dura, deslocando a dura inferiormente. E esse hematoma aqui é conhecido como o epidural. Quem é que passa aqui nesse espaço? A artéria meningia média, normalmente a localização mais característica aqui na região temporal. Então, traumas laterais que levam à laceração da artéria são comuns de fazer esse tipo de hematoma. Qual é o grande problema desse hematoma? O intervalo lúcido. Muitas vezes o paciente perde a consciência no trauma, recupera, acha que está tudo bem, e na verdade ele tem um hematoma arterial em crescimento. E esse hematoma arterial é extremamente importante e ele vai morrer algumas horas depois se não for feita a intervenção o mais rápido possível. Então a gente tem que ficar atento para esse tipo de hematoma que pode surgir num trauma. E o outro grande compartimento é o subdural. O hematoma subdural, onde é que ele vai estar localizado? Embaixo da dura. Então a gente vai ter aqui nessa região um acometimento e ele vai deslocar as estruturas, na verdade, com um aspecto infiltrativo. E aí eu queria continuar num outro desenho aqui para vocês. Quando a gente vê o aspecto da dura, e aqui o folheto mais interno, o córtex, por exemplo, tem as meninges aqui em volta, a gente vê que tem os vasinhos que saem do córtex em direção à dura, os vasinhos venosos. E nesse espaço aqui, se você tem, por exemplo, num paciente idoso que tem atrofia cerebral, e você tem um movimento que chacoalha o cérebro, como esse espaço está aumentado porque o córtex evoluiu, porque o cérebro como um todo evoluiu, esses vasinhos eles ficam mais estirados. Por estarem estirados, eles são mais suscetíveis a qualquer trauma rotacional, principalmente. Então, o subdural é a história do vozinho que ele estava em casa, tropeçou, caiu, ficou tudo bem. Às vezes ele faz um trauma de face mais grave, fica com o olho roxo. A gente se preocupa em alguma fratura de base de crânio, por exemplo, mas a gente não pensa que ele pode ter feito uma laceração desse microvaso e fazer um sangramento que ocupe aqui o espaço subdural, baixo da dura. E aí esse espaço aqui vai ser preenchido por sangue. Isso vai gerar uma imagem em lente, como a gente fala, né? Ele fica ao longo da dura, ele não faz aquele efeito compressivo. Por que o efeito compressivo acontece? Porque a dura, ela tem pontos de ancoramento no periósteo e o sangue disseca entre um ponto e outro. Então ele faz uma tenda ali. Esse não, como ele é um espaço contínuo, ele consegue dissecar todo aquele espaço ali e ocupar uma região virtual. E aí ele acaba ocupando essa região aqui e determinando essa alteração alongada. Então é importante a gente pensar nos hematomas subdurais nos idosos com demência de evolução rápida, porque a gente pode muitas vezes perder na tomografia por conta da densidade. Se o trauma já foi há um mês atrás, aquilo ali vai estar com uma densidade semelhante à do líquor. E aí semelhante à do líquor não, semelhante à do parênquima. Então muitas vezes a gente já vai olhar aquilo ali como se fosse parênquima se a gente não se atentar que não tem sulcos, que o córtex não está encostando lá na calota, que existe um espaço ali, um tecido que está sendo preenchido por alguma outra coisa, que é o sangue. Então é importante a gente reconhecer isso.
Agora, avançando para dentro do cérebro, lembra que eu fiz aquele rebate de dura aqui, né? A gente tinha a dura, e aí o rebate aqui, e aí a gente tinha a aracnoide, e aí depois a gente tinha a pia mater, que vinha até aqui. Por que eu fiz isso? Porque a gente tem que pensar que existe a estrutura do espaço perivascular. Os vasos, eles têm que penetrar no cérebro. As arteríolas e as vênulas, elas têm que ir lá dentro. E qual é a importância delas irem lá dentro? Em algum momento elas têm que fazer as trocas, de todas as formas, as trocas gasosas e as trocas metabólicas. Então é importante a gente entender que o vaso, ele vai ter tanto a artéria, aqui eu vou fazer uma demonstração de veia, mas a artéria também vai funcionar da mesma forma. A dura é rebatida para acompanhar essa entrada da artéria no vaso. E vai ter, né, todo esse acompanhamento meníngeo ali até que a artéria vai se bifurcando, 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 bifurcando e fica a arteríola. A gente está falando lá dessa pontinha na arteríola. Então, quando a gente chega lá no final, na arteríola, a gente tem uma estrutura, eu vou fazer a arteríola de preto, a gente tem o endotélio e a gente vai ter a barreira hematoencefálica, que é aquela extremidade mais distal, onde a gente não tem revestimento nenhum, só vai ter aquela troca direta entre as células da glia com o endotélio. Então, qual a importância da barreira hematoencefálica? A barreira hematoencefálica é constituída pelos astrócitos, que são células da glia, de suporte ao neuronal, e ele tem os pés, que eles envolvem o endotélio. E o endotélio do próprio vaso cerebral, ele tem o que a gente chama de tight junctions, lá do início da fisiologia, e ele é extremamente unido, exatamente para não deixar passar essas pequenas estruturas que poderiam passar por difusão, porque está no vaso, mas não está no cérebro, então passa lá para dentro do cérebro. Então é importante essa estrutura aqui funcionar muito bem para entrar o que precisa e para frear o que não precisa. Quem é que está aqui no pé do astrócito, aqui na barreira hematoencefálica? O canal de aquaporina 4. Qual é a doença que ele causa? Neuromielite óptica. Quando a gente fala que a neuromielite óptica é uma astrocitopatia, a gente está falando que a doença está aqui, na barreira hematoencefálica. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, porque a gente vai entender melhor a fisiologia da doença e a gente vai entender melhor a representação que tem por imagem. Onde é que tem canal de aquaporina 4? Periependimário. Onde é que são as lesões? Periependimárias. As lesões não são periféricas, são profundas. Isso ajuda a gente a diferenciar, por exemplo, a lesão tumefativa entre anemiol e MUGAD. Tá lá nos 2 vídeos para você assistir. E aí, essa questão da barreira hematoencefálica é extremamente importante para a solubilidade da água, assim como para a criação desses espaços perivasculares, que são espaços teoricamente virtuais. E o que a gente tem que pensar nesses espaços virtuais? A gente tem que pensar que então existe um vaso, e aí pode ser artéria ou a vênula, existe o pé dos astrócitos, e existe esse espaço aqui, que é um espaço virtual de troca, onde sai do endotélio e circula aqui um líquido que é um pouco diferente do líquor, porque ele tem solutos que vão ser muito dissolvidos quando ele cair na grande circulação do líquor e, portanto, a gente perde um pouco aquilo, e aquilo ali, daqui, vai para dentro do pé do astrócito e aí, sim, entra no parênquima cerebral, que é o cérebro. Então, essa estrutura aqui vai bloquear grandes solutos, e essa estrutura aqui virtual, que é o espaço perivascular, e aí é o espaço periarterial, o espaço perivenoso, tem essa separação. Doenças acontecem aqui. E aqui no canal a gente já falou de uma doença importante que está relacionada a essa região, que é o chikungunya. Outras doenças que estão relacionadas a essa região, o criptococo. O criptococoma acontece no espaço perivascular. Muitas vezes a neurosífilis está relacionada ao espaço perivascular por conta da endotelite que ela causa. Então é importante a gente entender todas essas compartimentalizações para a gente chegar a entender a fisiopatologia da doença. E isso tudo aqui no final está relacionado ao sistema linfático. Você já ouviu falar no sistema linfático? É o sistema de drenagem linfática do cérebro. Então a gente tem um linfático lá dentro? Não. A gente tem um mecanismo de fluxo que vai levar, talvez sim, a canais de drenagem linfáticas maiores que existem de permeio às meninges e lá nos seios maiores, no seio sagital, superior, por exemplo, mas que vem desse balanço aqui, desse influxo que acontece aqui nessa região do espaço perivascular. Então, uma estrutura extremamente importante, que é importante a gente,
Então é uma estrutura extremamente importante que a gente precisa reconhecer, porque está relacionado às doenças. E para terminar e deixar vocês com um gostinho na boca do que é o sistema linfático, eu queria mostrar para vocês uma figura desse artigo aqui bem interessante, que faz uma revisão sobre o sistema linfático de 2018. E essa figura aqui é uma das que eu acho mais lindas, que ilustram o espaço perivascular. Infelizmente eu não consegui desenhar para vocês. Mas essa figura bem colorida e bem ilustrativa mostra exatamente o papel desse influxo do vaso arterial, da presença do canal de aquaporina 4, da presença do astrócito, da barreira hematoencefálica acontecendo junto com o espaço pial que está relacionado a algumas doenças e junto com esse influxo que sai da artéria em direção à veia e que é capaz de liberar todos esses solutos que são essas marquinhas em preto, que são as toxicidades feitas pelo neurônio que podem ser jogadas na veia e esse efluxo paravenoso vai levar a essa drenagem linfática. Então isso é um assunto que está super em voga, está relacionado a algumas doenças, incluindo Alzheimer. Isso pode ser o tema de um próximo vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilha, curte, deixa seu comentário. E eu te espero na próxima. Muito obrigada!